Hoje respondo a pergunta da Franci. Gratidão por compartilhar e tornar possível que mais pessoas sejam beneficiadas com a sua reflexão. A pergunta surgiu no episódio O que é urgente na sua empresa? Estamos na jornada para construir empresas com lucro leve e alegre, empresas LLA. Para quem não assistiu, no final do vídeo eu vou deixar o card. A pergunta foi: por que somos tomados pelas urgências? Às vezes me parece um estilo de vida ou mesmo um vício. Se somos tomados pela urgência e ela passa a ser um estilo de vida ou mesmo um vício, precisamos compreender por que escolhemos este estilo de vida. O que esta escolha está encobrindo? E estilo de vida é uma escolha. Estilo de vida não tem nada a ver com o que possuímos materialmente. Tem muito mais a ver com como nos relacionamos com tudo que está na nossa vida, tudo que está na nossa volta. Como nos relacionamos com as coisas, com o espaço, com as pessoas, com os fatos, com os pensamentos. Então, estilo de vida é uma escolha de como nos relacionamos com a vida. Um exemplo simples que eu quero trazer para uma reflexão é: qual estilo de vida que escolhemos no momento que vamos dormir e no momento que acordamos? E complementando a reflexão do porquê somos tomados pela urgência, muitas vezes nos contaminamos pela urgência do outro. E por que nos contaminamos pela urgência do outro? Porque esse espaço dentro de nós deveria estar preenchido pelo que é importante para nós. Mas nós deixamos vazio. E nesse vazio entra o urgente do outro. E quando este vazio fica preenchido, nos sentimos até úteis, nos sentimos até importantes, heróicos, para resolver as urgências da vida, mas é um preenchimento não sustentável. Porque vem depois um vórtice de esvaziamento, trazendo uma sensação de solidão, de vazio novamente. E solidão de quê? De nós mesmos. E como lidar então com a urgência do dia a dia de hoje, né? Eu quero trazer duas dicas. A primeira dica é: se for uma urgência real, a forma para que esta urgência não crie esse esvaziamento e depois vem o vórtice, é tratá-la interiormente como algo importante, num estado de importante. Porque tudo que tratamos como importante nos conecta com a nossa potência. Mas é muito importante essa segunda dica. Precisamos incluir na nossa vida a disciplina para mudar o estilo de vida, de que resolver as urgências que fortalecem o nosso ego, mas não preenchem a nossa alma. Precisamos trazer nesse mar da vida o mapa do importante. E como trazer este mapa? E a minha sugestão para construir um mapa do importante da sua vida. Pegue várias áreas da sua vida. Vamos dar um exemplo. Uma área no trabalho, no relacionamento, na criatividade, no estudo, na espiritualidade e no corpo. São exemplos de 6 áreas. Traga uma meta
Não, para cada uma dessas áreas. Uma meta mensal e um farol com uma meta anual. A meta semanal, ela é importantíssima. Ela sustenta a nossa energia. E conforme você tem um mapa do importante, você entrega o protagonismo para este mapa. E mesmo que surjam urgências, sua energia vai estar conectada com o mapa do importante. E por incrível que pareça, essa conexão com o importante vai deixar você resolver as urgências de forma mais leve, pois você sabe que você tem um mapa do importante. O urgente, ele tem uma frequência mais baixa. O importante, ele tem uma frequência mais alta. E conforme você vai aprendendo a lidar com esse mapa, você vai perceber que as urgências dos outros vão procurar outros endereços. Mesmo que você não saiba neste momento o que é importante em cada uma dessas áreas, não tem problema. Começa fazendo um mapa de uma forma simples, fácil de cumprir a meta e divertida. E com o tempo, fazendo essa pergunta do que é importante para você, o seu mapa vai se conectando com você. E tendo esse mapa para navegar, mesmo em tempos de intempéries, nosso mapa vai nos manter conectado com a nossa energia. E mesmo que depois, conforme você vai colocando essa disciplina do mapa nas práticas semanais, você descubra novas coisas importantes, você pode estar sempre revendo esse mapa. E eu digo sempre para trazer no início coisas simples. Vamos dar um exemplo. Espiritualidade. De repente, é você dedicar uma vez por semana 30 segundos para apreciar uma flor. Ou um outro exemplo. Criatividade. De repente, você pode se dedicar a aprender uma música, a cantar no chuveiro. Se você já tem um foco em cada uma dessas áreas, o que é importante, a minha sugestão é: comece a ser guiado pelo que você considera importante, mas seja também flexível, pois a vida é grandiosa. Eu sugiro fazer as metas no início da semana e no início do mês. E a meta anual é um farol que vai desenhando as metas semanais e as metas mensais. Espero ter ajudado na reflexão de que uma vida guiada pela urgência é navegar no importante do outro. E não podemos pegar carona a longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, precisamos assumir a direção de nossas vidas.